Bom dia e uma ótima semana para você que acompanha minhas opiniões aqui neste canal. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para falar sobre um assunto muito importante, que é falar contra líderes religiosos. É imoral? Qual o motivo, a motivação deste vídeo? Nós sabemos que sempre que a gente apresenta alguma notícia ou acusação embasada, né, a respeito dos grandes líderes religiosos brasileiros, o que que acontece? Sempre aparece uma pessoa na voadora, não é? Dizendo a você que a pessoa é ungido, que a pessoa, que o sujeito é intocável, que você é um malvado. Veja só, ele vem com um discurso de que você é um malvadão imoral que está querendo atrapalhar as coisas de Deus. É sempre isso que acontece, né? E por que que essas pessoas fazem esse fingimento? Não é gratuitamente, existe um motivo. O motivo é, eles são ensinados, veja bem, eles são ensinados de que questionar líderes religiosos é uma imoralidade, que seria bíblico que você se submetesse a líderes religiosos e não quisesse saber se eles estão certos ou errados, né? É exatamente isso que acontece. E neste vídeo nós vamos fazer uma análise de textos do Antigo e do Novo Testamento, certo? Para ver se esse é o caso, se a Bíblia ordena que nós não denunciemos ou não demos ouvido, né, a notícias contra líderes religiosos, não é isso? Então vamos lá. Quais são os versículos que essas pessoas usam para embasar esse comportamento? Um deles é a história do ungido do Senhor, né? Sempre acontece isso. Não toqueis no ungido. Você está mexendo na menina dos olhos do Senhor. Tem sempre gente para dizer essa burrice. E, na verdade, eles pegam o versículo de 1 Samuel 24, versículo 6, não é? Que na verdade faz uma referência não a um líder religioso, mas ao rei israelita Saul, que era ungido do Senhor, porque ele era realmente ungido, o que significa que tinha óleo derramado sobre a cabeça dele para ele ser consagrado rei, né? Ungido do Senhor porque ele liderava o povo do Senhor, o povo que era reconhecido por adorar esta divindade, tá certo? E não porque era inquestionável, porque era sempre certo, nem que era errado você falar dele. Ora, os próprios profetas, como Samuel, por exemplo, falavam desses reis, né? Nós sabemos que os profetas eram odiados porque eles falavam desses reis. Ou vocês nunca leram nada, né? Só que aí as pessoas gostam dessa expressão ungido do Senhor, e daqui a pouco a gente vai ver por que existe esse ensinamento de proteger esses homens contra críticas, não é? Então, já falamos sobre isso. Outro texto muito usado, este no Novo Testamento, é obedecei a vossos pastores, que é Hebreus capítulo 13, versículo 17. E aqui é necessário a gente entrar um pouco no espírito daquela época, tá bom? E não ler o texto com a mentalidade de hoje, como se pastor fosse o pastor de hoje com paletó e gravata. Na verdade, naquela época, os pastores eram os ensinadores, né? A igreja era primitiva. Existiam pessoas que faziam verdadeiros sacrifícios pela mensagem do cristianismo. Nós sabemos disso, de acordo com o próprio Novo Testamento, não é isso? Então, a igreja primitiva ela se reunia nas casas, não é a mesma estrutura da igreja atual, com pastores, com gravata e tudo. Eles se reuniam nas casas, tá certo? Não havia uma hierarquia autoritária, nós já falamos sobre isso em outros vídeos. Até Jesus disse aos discípulos: olha, vocês não busquem ser líderes, não. Vocês não chamem ninguém de mestre, não chamem ninguém de minha autoridade. O próprio Jesus disse isso, né? Vocês, ao invés de procurar ser o maior, procurem ser o menor. Ora, e por que que as pessoas acreditam que na igreja primitiva havia uma hierarquia? Aqui tinha o superiorzão, aqui tinha um coitado, aqui tinha um mais coitado ainda, né? Não sei de onde tiraram isso. Inclusive, Atos dos Apóstolos fala que eles viviam na comunhão, né? Mas esse não é o assunto principal deste vídeo, então não vou me estender. Olha, o próprio Paulo, ele disse
lá em 1 Coríntios 11 e 9, que ele, quando ia a uma comunidade cristã, ele dava o exemplo e ele não buscava ser uma carga para ninguém. Ele não buscava ser um peso para ninguém. Ele trabalhava, nós sabemos disso em outros textos, tá certo? Então, a situação socioeconômica era também diferente, que não é o que nós vemos hoje em dia, tá certo? Outra coisa muito importante que nós não podemos perder de vista, o que o próprio Paulo disse a respeito dos líderes religiosos. Ele disse lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 2, as características desses líderes, tá certo? Quer dizer, não era qualquer pessoa que podia ser esse líder. Os líderes precisavam ser totalmente pessoas com a moral inquestionável na sociedade. Será que esse é o caso da maioria dos nossos líderes? Precisavam ser excelentes pais. Será que essa é a realidade dos nossos líderes? Precisavam ser, olha aí, preste bastante atenção, aptos para o ensino. Isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Será que os nossos líderes religiosos, será que aquele pastor ignorante, aquele pastor analfabeto, aquele pastor que não sabe de nada, será que ele está apto para o ensino? Ou seja, o próprio Paulo, ele disse em 1 Timóteo que os líderes religiosos precisavam ser aptos para o ensino. Quer dizer, se o seu líder religioso não é apto para o ensino, ele não preenche as características que Paulo disse que o bispo ou o líder religioso deveria ter, né? Então, aí nós temos um problema. Concorda comigo? Outro texto que as pessoas usam nessas horas que você critica, engraçado, você pode criticar uma coisa que está documentada aí, né? Existem imagens no YouTube provando o que você está dizendo, tá certo? Não é teoria da conspiração, existem as notícias provando o que você está dizendo, mas sempre vem esse babão na voadora para dizer que você é um malvado porque está falando do tal do homem de Deus, né? Aí é demais, minha gente, sinceramente, né? Não julgueis, Mateus capítulo 7, versículo 1. As pessoas usam esse versículo para qualquer coisa. Se você fala que alguém tem pecado, ele já vem dizer, não julgueis, e acha que ganhou a questão, não é? Não sabe interpretar o texto. Na verdade, vou citar alguns textos do próprio Novo Testamento que ordenam que você julgue, tá certo? Por exemplo, leia aí João 7 e 24, que ele diz, julgueis não pela aparência, mas pela reta justiça. Ou seja, você não pode julgar pela aparência, mas deve julgar pelo que é justo, tá certo? 1 Coríntios 5, do 1 ao 13, Paulo ele critica os imorais da igreja de Corinto. Ora, se ninguém pode falar de ninguém porque não julgueis, então Paulo estava errado, quando ele criticou a imoralidade de certas pessoas na igreja de Corinto, né? Lucas 12 e 57, Jesus manda que as pessoas julguem para ver se está certo ou não, né? 1 Coríntios 10 e 15, Paulo diz, julgai o que eu digo, para ver se é certo ou não. Tá certo? 1 João 4 e 1, não dei créditos a qualquer espírito, julgai para ver se é de Deus ou não. Então, julgar está de acordo com o Novo Testamento, não é? Ao contrário do que vocês dizem. Então, o que quer dizer Mateus 7:1, não julgueis para não ser julgados? Ora, na verdade significa que se você não quer ser julgado, você não julgue. Ou que, com a mesma medida que você julgar as pessoas, você vai ser julgado. É o que se chama no judaísmo de midah keneged midah, ou lei da semeadura no cristianismo, não é? Quer dizer, aquilo que você faz vai voltar para você. É apenas isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que você não pode mais falar que uma coisa é errada se a coisa é errada, não é? Outra coisa que o texto diz é que se você tem um erro maior do que a da pessoa, não seja hipócrita e aponte o dedo para a pessoa. Ou se você tem o mesmo erro da pessoa, não critique o erro dela porque você faz a mesma coisa. É isso que o texto diz. E não que você não pode mais apontar o dedo para os imorais, para os sacanas, para os ladrões, não é? Então, gente, pare de ignorância. Pare de distorcer a Bíblia para interesses de uma elitezinha que quer exercer o poder sobre vocês. Ora mais.
algumas pessoas na Bíblia que criticaram líderes justos, que criticaram líderes na Bíblia. Samuel, eu já falei, Natã, o profeta Natã criticou o rei Davi, nós sabemos. Jesus criticou os fariseus, não é? Criticou líderes políticos. Paulo criticou os apóstolos, né? Paulo disse que Pedro estava fazendo acepção de pessoas, não sei o quê. Paulo criticou os sumos sacerdotes, tá certo? Os profetas criticavam os reis, eu já falei também. Então, se esses personagens bíblicos justos criticavam as autoridades, por que que agora vem você dizendo que é pecado criticar as autoridades, né? Ora, por último, o que que Jesus e Paulo fizeram ao ser criticados? Jesus e Paulo foram criticados, né, no Novo Testamento. E quando eles eram criticados, o que que ele fazia? Ah, menino, lá vem você falando de dinheiro, você só fala em dinheiro, é? Ah, não sei o que, você está falando dos ungidos de Deus, nós estamos aqui fazendo a obra. Foi isso que Jesus e Paulo fizeram ou não foi isso? Será que eles lançaram na cara das pessoas que eles eram ungidos, ou que ninguém podia tocar nele, ou que eles eram intocáveis, né? Ou que não julgueis? Será que foi isso que eles disseram? Vamos ver. Em Mateus 12, do 2 ao seguinte, os fariseus criticam Jesus porque os discípulos dele estavam, segundo os fariseus, transgredindo o sábado. Não é? Mateus 12, do 2 em diante. E o que é que Jesus diz? Jesus diz, não toqueis nos ungidos, né? Ou então, não julgueis. Será que foi isso que Jesus disse? Não, não foi isso que Jesus disse. O que Jesus disse foi, ele argumentou com as Escrituras. Ele chegou com um argumento. Vocês nunca leram nas Escrituras o que está escrito lá quando Davi entrou no templo, blá, 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 blá. Né? Quer dizer, ao invés de clamar uma autoridade sobre as pessoas, ou ao invés de tratar as pessoas como se estivesse fazendo uma malvadeza, que é o que vocês fazem, ele argumentou racionalmente nas Escrituras, que é o que vocês nunca fazem. Não é? Paulo, lá em 1 Coríntios 10 e 15, que eu já citei, ele diz, julgai o que eu digo, para ver se eu estou falando a verdade ou não. Né? Quer dizer, ele não diz, eu sou uma autoridade sobre a vida de vocês, julguem o que eu digo. 1 Coríntios 10 e 15. Né? Então, gente, essa história de que líder religioso não pode ser tocado, de que não pode ser criticado, né? Isso aí é uma ideologia inventada por esses homens, meu Deus do céu, para fazer vocês de besta, para exercer poder sobre vocês, né? Para vocês, ainda por cima, ouvirem coisas erradas, saberem de coisas erradas desses líderes e não pode falar. Por quê? Porque eles ensinam a vocês que a Bíblia diz que não se pode tocar no líder religioso, sendo que não é verdade. Não é verdade. Nós mostramos aqui que isso não é verdade. Na própria Bíblia existiam pessoas que criticaram os líderes religiosos, tá certo? Jesus e Paulo foram criticados e eles não usaram argumentos de serem autoridades, muito pelo contrário, eles responderam racionalmente, né? Foi isso que aconteceu, tá bom? E nós mostramos que os versículos que vocês usam estão distorcidos, vocês distorcem o versículo para parecer dizer isso, né? Essas pessoas, minha gente, fazem isso para exercerem poder sobre vocês, é isso que acontece, para que você não possa criticá-lo, para que você fique aí dócil, não é uma ovelhinha dócil, que ele possa fazer o que quiser. É exatamente isso que acontece. E muitas vezes, olha só, que absurdo. Existem líderes religiosos roubando, enriquecendo, não é? Às custas das pessoas da igreja. Tem líderes religiosos aí, como nós já vimos nos noticiários, que chegam a pegar os membros de sua igreja para trabalharem como escravos. Tudo desse tipo. E vocês, ó, ficam bem caladinhos, né? Não criticam, nem reconhecem. Quando vocês veem uma pessoa criticando, vocês fazem assim e ficam revoltadinhos, como se a pessoa fosse um malvadão que estivesse criticando, porque não pode falar. Quer dizer, as pessoas podem falar de tudo. Eu posso criticar a conduta das pessoas, eu posso criticar a religião das pessoas, eu posso criticar a imoralidade da sociedade, posso criticar tudo. E não posso criticar
os líderezinhos religiosos de vocês, que são seres humanos com problemas como qualquer pessoa. Agora, por quê? Será que eles são deuses? Será que vocês adoram os líderes religiosos? Fica aí a pergunta no ar. Espero que eu tenha contribuído para uma reflexão aí de vocês. Obrigado por assistirem. Você pode se inscrever aqui neste canal.